Pessoal, olha só, ontem nós estávamos falando sobre um tema muito bacana, que não deu tempo, inclusive, nem de nós terminarmos tudo lá. E hoje nós vamos falar sobre maturidade e educação de filhos. Eu vou aqui fazer uma breve passagem. A música é linda, é isso aí, Cris, a música é linda, muito bonita mesmo. Não tá atrapalhando aí não, né? Não tá atrapalhando o som aí não. Ontem nós estávamos falando sobre maturidade, né? E eu quero aqui já, antes de começar aqui, dar start aqui na nossa live aqui, já faça aí, tá bom? A questão da generosidade intelectual, já manda aí pros papais, pras mamães, as pessoas vão chegando aqui aos poucos. Enquanto isso eu vou fazer aqui uma recapitulação da live de ontem. Por quê? Porque tem tudo a ver com a live de hoje. Tem tudo a ver com a live de hoje. Porque quando a gente fala de maturidade, ontem a gente falou, né, que os papais precisam ter força para restringir ali o tempo de tela com relação às crianças, porque elas precisam conter os desejos através da virtude da temperança. Nós falamos ontem na live sobre vários assuntos. Seja bem-vinda aí, Naná, Elisandra, sejam bem-vindos. Tá? É muito bom estar aqui com vocês novamente, é muito gostoso estar aqui. Eu falava ontem para a Wani que trabalha aqui comigo. Wani, isso me faz tão bem, Ontem veio um rapaz aqui de 22 anos de idade, eu atendo ele aqui, falo com ele aqui, ele tem algumas questões pessoais, ele sofre muito, né, com as namoradinhas que ele arruma e tal. E aí ele veio aqui ontem, Edu, preciso de falar contigo. Eu falei 10 minutinhos com ele, meu Deus, foi tão bacana, porque ele chegou na casa dele, fez exatamente o que eu falei, deu certo. E eu me sinto muito bem de poder estar aqui abençoando um pouquinho vocês com um pouquinho de conhecimento que a gente pode transmitir aqui para vocês. Aqui a gente tem um tempo um pouco limitado, mas eu tento aqui preparar uma aula para que você realmente possa ter uma aplicabilidade dentro da sua casa, e não somente aqui assistir uma aula e ficar por isso mesmo. Eu quero que você realmente coloque em prática, assim como os nossos cursos, os nossos eventos aqui presenciais, os nossos eventos online também. Seja bem-vindo, Guilherme, um grande abraço, meu amigo, já enviei aí para os amigos aí, essa live de hoje promete muito. Nós vamos falar um pouquinho sobre maturidade versus educação de filhos. E ontem, e aqui já estou pegando um gancho aqui de ontem, nós estávamos falando sobre os papais e as mamães, que eles podem sim restringir aí o tempo de tela dos filhos, por exemplo. E isso exige o quê? Maturidade. Quando nós falamos de maturidade, quando você olha para a questão de educação de filhos, a gente começa a perceber, meu Deus, nós temos duas forças aqui que a gente precisa de muito equilíbrio. Por exemplo, a permissividade e os nãos da vida, porque, olha só, quando a permissividade e os nãos, a permissividade excessiva e os nãos estão em desequilíbrio, e daqui a pouquinho a gente vai entrar no tema maturidade, tá? Quando então a permissividade e os nãos estão em desequilíbrio, o que acontece? A criança ela fica sem entender muita coisa. E aqui eu já lembro aqui de Aristóteles, né, que nos ensina muito sobre virtudes. Ele diz que as virtudes é um caminho do meio. Por exemplo, quando entre a permissividade excessiva e os nãos também excessivo, existe o caminho do meio. Olha só que maravilha isso. E o caminho do meio o quê? É o seu bom senso. É o seu bom senso como papai, não é isso? Porque os filhos, se você deixar os filhos, eles querem ficar talvez lá nas telas o dia inteiro, a noite inteira, e o bom senso é você o quê? Limitar este tempo de tela. Por outro lado, se a gente só fala os nãos, meu Deus, o filho vai pensar, meu Deus, ele vai começar a mentir para você, por exemplo. Vai começar a mentir. Por quê? Porque se em casa ele vê o papai e a mamãe como um inimigo, não tendo maturidade para entender que às vezes nós temos que ali ceder aos pouquinhos e ajudando os filhos a entenderem que os nãos, preciso entender os nãos, mas também que vez ou outra eu acho muito bacana. O Dudu, às vezes eu falo alguma coisa para ele, eu falo, filho, você tem algum argumento que você pode ajudar o papai a pensar um pouquinho diferente do que eu disse agora? E ele, papai, eu tenho um argumento sim. Ele começa a falar, meu filho, gostei do seu argumento, então o papai vai dar mais 10 minutinhos para você brincar, mais 10 minutinhos porque eu gostei do seu argumento. Eu estou ajudando meu filho a trabalhar essa capacidade de percepção, essa capacidade, eu também consigo argumentar aqui, não significa que meu pai só me diz não. Então, com relação a isso, nós temos que ter muita maturidade. Hernandes, seja muito bem-vinda, tá? Meu nome é Elaine, sou de Diadema. Meu Deus, que maravilha, viu, Elaine?
Vou até anotar o seu nome aqui, que eu tô te chamando aqui de Hernandes, porque só tem o seu sobrenome aqui. Seja bem-vinda, viu, abençoada? Já faz o papel de vocês aí, tá bom? Generosidade intelectual, virtude da generosidade intelectual, vamos colocar esse evento para bombar aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar a 100 pessoas. Ontem nós conseguimos chegar a 40 pessoas, foi bacana. Gostei, sim, eu vi que vocês enviaram aí para outras mamães, outros papais. E hoje nós vamos falar sobre maturidade e educação de filhos. Wani, escreve novamente aí, por gentileza. Se algum de vocês puderem escrever aqui, maturidade, o tema de hoje é maturidade versus educação de filhos, que eu vou fixar aqui na tela, tá bom? Então, e aí ontem eu falava também que nós freando, você tendo a capacidade de frear essa vontade insana dos filhos quererem o tempo inteiro prazer, vai evitar, por exemplo, que o seu filho fique um hedonista, né? Hedonista é aquela pessoa que baseia somente a vida, olha aqui, já colocou aqui, em prazeres. Deixa eu aqui fixar o comentário. Obrigado, Anny. Então, nós vamos evitar isso, exatamente isso. Então nós precisamos prestar muita atenção com relação à educação dos filhos, porque quando existe um afrouxamento dos limites, isso pode ter um custo muito alto na vida da criança. Isso tudo depende do tema que nós vamos falar hoje, que é maturidade, né? Então nós devemos prestar muita atenção, tá? Que agora sim nós vamos entrar aqui no nosso tema maturidade. Pessoal, se eu perguntar para você agora, para todos vocês que estão aqui nos assistindo, o que é maturidade para você? O que significa maturidade? O que você me responderia? Diz aqui nos comentários aqui, deixa eu ver aqui os comentários aqui. O que é maturidade para você, papai e mamãe? Ou titio, vovó, vovô, a Cris, eu sei que a Cris está aqui, ela é uma vovó mamãe, é uma abençoada, ela tem um programa maravilhoso, Dedinho de Prosa. Seja bem-vinda, viu, Cris? Muito bom estar aqui com vocês. Então, quando a gente fala de maturidade, deixa eu ver se alguém respondeu aqui, se alguém já está falando aqui. Não, ainda não. Então, maturidade, quando a gente pensa em maturidade, é a capacidade que nós temos de ver o mundo. É a capacidade que você tem de exercer uma visão mais aprofundada com relação ao seu filho e ter discernimento. A Eunice aqui falou discernimento, ter discernimento, olha só que bacana, exatamente. Nós também poderíamos trocar a imaturidade por discernimento, porque é exatamente isso, você ter uma capacidade expandida. Mas para que você possa ter essa capacidade expandida, esse discernimento, você precisa de conhecimento aplicado na prática. E é por isso que eu estou fazendo a série, né? Que vocês já sabem aqui, que já estão chamando outros papais, outras mamães para participar dessa série, porque quando você tem conhecimento e você sabe aplicar este conhecimento de uma forma que talvez você olhe o seu filho não somente como simplesmente um birrento, não simplesmente como uma criança que é mal criada, mas sim como uma criança que está ascendendo ali a degraus. Ele está ascendendo talvez na personalidade, no desenvolvimento da personalidade dela ou dele. Então, ter maturidade é exatamente isso, é você ter uma capacidade muito mais aprofundada com relação a olhar o seu filho. E muitas vezes, nós, papais, nós envelhecemos o corpo, né? Nós envelhecemos o corpo, e quando eu falar para você assim, abençoado, abençoada, eu quero que você mais ou menos fale qual que é a minha idade. Vai dizendo aí, quantos anos vocês acham que eu tenho? Eu tenho certeza que vocês vão aproximar ali a idade. Por quê? Porque aqui vocês já estão vendo aqui algumas ruguinhas, o tio Edu aqui já com um pouquinho de cabelo. Seja bem-vindo, meu irmão, lá do Tocantins, seja bem-vindo aí, viu? Um abraço pra você, o Edu aqui te ama demais, viu? Você e sua família. Então, a Cris está falando que maturidade é estar aberto para aceitar que a sua visão não é única. Que lindo isso! Que lindo isso! Então, se eu perguntar para vocês agora, 47, olha só, 45 anos, vamos ver aqui, quem dá mais aqui, 47 anos, poxa, Polly, eu tô velhão, tiozão mesmo, tem 40 anos, viu? 40 anos, 47, Jesus, que maravilha, 40. Obrigado, Cris, você foi a única que me ajudou aqui, viu? Se eu estivesse na quarta camada, na camadinha dos afetos, eu ia começar, eles não gostam de mim, não é assim que as pessoas que são apregadas, que são ali ligadas aos afetos, elas fazem exatamente isso, né? Quando alguém fala algo que ela não gosta, ela fica ali, ninguém gosta de mim. E os nossos filhos podem estar nessa camada, se você tem um filho. Olha só, a Ana falou 35 anos. Ana, olha só, você vai ganhar um presente, viu? Eu vou te dar uma mentoria gratuita, tô brincando, gente. Mas vou te dar assim, depois você me chama lá nos stories, no direct, que eu vou bater um papo com você, tá bom? De 20 minutos aí, só porque você falou que eu tenho 35 anos de idade.
É brincadeirinha, eu vou sim te dar isso daí, tá? Mas olha só, 38. Então é isso, pessoal. Vocês sabem, se eu perguntar pra vocês agora quantos aninhos eu tenho, vocês provavelmente vão acertar. Mas se eu perguntar pra você assim, ei, qual que é a minha evolução mental? Qual que é a minha capacidade de perceber o mundo? Vocês não vão conseguir enxergar isso. Isso é maturidade. Vocês vão conseguir enxergar maturidade na minha pessoa se vocês conviverem com o Edu. Se vocês, olha só falei porque você faltou os cabelos, Polly. Polly, tô brincando, tá? É só brincadeira, aqui só pra gente se divertir mesmo. Mas eu tenho 40 anos de idade, muitas pessoas dão um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tô aqui já ficando sem cabelo, barbinha branca. Mas é isso mesmo. Vocês conseguem perceber o meu estereótipo, que eu tenho uma certa idade, mas se eu perguntar para vocês qual que é a minha capacidade de perceber o mundo, certamente você não vai conseguir ver isso, somente se você conviver comigo. Isso é maturidade, fica escondido dentro de você e a gente começa a perceber e perceber somente através das suas atitudes, através da sua atitude com o seu filho. O que significa tudo isso? Significa dizer que a sua idade cronológica talvez não tenha nada a ver com a sua capacidade de ver o mundo. Isso não é capacidade de você ter maturidade. E ter maturidade significa você conseguir dar uma boa educação para os seus filhos. Então, não é porque você olha lá para uma pessoa, sabe quando você olha para uma pessoa e diz assim, meu Deus, será que essa pessoa não amadurece? Ou seja, ela tem uma idade talvez de 40, 50 anos de idade e ela está ali, né, com comportamentos de criança, comportamentos de um adolescente. É por isso que nós temos que estudar sobre personalidade, abençoados que estão aqui. É por isso que você precisa entender sobre o desenvolvimento da personalidade, porque quando você entende isso, você começa a olhar para você, opa, às vezes eu me pego com pensamentos, opa, Edu, você já tem 40 anos de idade, olha a sua capacidade de perceber o mundo. O seu filho não está dando birra, não. Olha só, ele está com esse processo de birra, ele não é birrento, ele está. Você precisa ensinar o seu filho. Então eu olho com meu filho com a capacidade expandida da vida e sabendo que ele está ali alcançando degrau a degrau, né? Desenvolvendo a personalidade. Quando você sabe disso, pai e mãe, uau, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque a educação do seu filho, ela vai ser pautada, sabe em quê? Diante da sua maturidade, diante da sua capacidade expandida da vida. Isso vai proporcionar ao seu filho uma educação com qualidade. E ter maturidade, antes de mais nada, ter conhecimento sobre si mesmo. Sendo assim, você vai ter um entendimento muito melhor com relação ao seu filho. Primeiro, arrume a sua bagunça, pai, mãe, educadores. Primeiro, arrume a sua bagunça interna. Antes de querer ajudar o seu filho, primeiro, queira se ajudar, queira se perceber. E aquela velha máxima, antes de querer salvar o mundo, antes de querer salvar o planeta Terra, primeiro arrume a sua casa, primeiro arrume a sua cama. É por isso que eu já ensino meu filho a virtude da ordem, porque ele primeiro, antes de querer ser um revolucionário por aí, como a gente está acostumado a ver, né, um revolucionário que quer jovens de 15 anos de idade que se dizem X ou Y, eu sou isso, eu sou feminista, eu sou marxista. Quando você olha para um jovem desse, ele não consegue arrumar nem a cama dele ainda, ele não tem nem contato com os pais mais e querem mudar o mundo. Então, antes de querermos mudar, ajudar os nossos filhos, que nós possamos olhar para os nossos comportamentos, se são maduros ou não, se são comportamentos de pessoas imaturas ou não. E quando você consegue perceber isso, isso é maravilhoso, porque você consegue, quando você tem um comportamento maduro com relação ao seu filho, ele vai perceber isso. E como ensinar, ensinar alguém aquilo que você não sabe? Nossa, eu quero ensinar virtudes para o meu filho, mas eu não sou virtuoso. Eu quero ensinar valores para o meu filho, mas eu não valorizo a família, eu não valorizo o tempo com a minha família. Ontem aqui mesmo a Uane, que trabalha comigo, ela dizia assim, nossa, Edu, eu fiquei aqui até 7h30 da noite ontem, né, preparando aqui essa live de hoje. Eu já estava aqui dando coceiras aqui em mim. Uane, eu preciso ir embora, porque eu preciso brincar com o meu filho, eu preciso fazer as atividades que eu faço, pratico leitura com ele todos os dias. Mesmo eu não tendo vontade, eu vou lá e faço o que tem que ser feito. É exatamente isso. Então, quando a gente percebe isso, é maravilhoso.
E ontem eu saí daqui correndo, deu tempo de eu brincar, de a gente fazer as brincadeiras que a gente está acostumado a fazer, deu tempo sim de eu praticar a leitura com ele e meu coração ficou calminho. Claro que vai ter o dia, né? Olha só, Elaine, eu vou ter que gravar o seu nome aqui, ó. Isso é tanto que crianças, a Elaine tá falando, isso é tanto que as crianças típicas e atípicas, muitos pais têm dificuldade de perceber as necessidades das crianças, né? E ter maturidade, firmeza para lidar com as diversas situações. Elaine, é exatamente isso, abençoada. Muitos pais não têm capacidade de lidar com diversas situações com relação aos filhos porque não têm maturidade, porque não conseguem, por exemplo, exercer a própria virtude, a virtude da temperança lá dentro de casa, que os filhos eles vão sim tentar, mas não porque eles querem, mas eles vão tentar tirar a sua paciência a qualquer custo. Isso é normal, mas não porque eles querem. Nossa, meu filho está fazendo de propósito. Ontem foi tão engraçado, esses dias ontem mesmo eu fazendo oração com o meu filho, e o meu filho, eu falei para ele assim, filho, fala hoje durante o seu dia, qual foi a melhor coisa que te aconteceu? Ele ficou bravo, né? Como assim, papai, a melhor coisa que me aconteceu? Não. E ficou bravo, fechou a cara para mim, eu falei, meu Deus, será que é isso? Eu falei, peguei e lembrei, filhão, entendi, quer dizer então, filhão, que você não tem só um momento, tem vários momentos. Ele olhou pra mim e deu um sorriso, sim papai, vários momentos, olha só que bacana. Eu percebi que o meu filho estava ali chateado, se eu falei, larga de ser fresco, menino. Eu não ia saber o motivo pelo qual ele estava ali entediado e chateado. Era uma coisa tão simples que e ele falou, não papai, foram várias coisas, a leitura com o Senhor, o jantar da mamãe, a escolinha, né, o momento que eu brinquei lá com os coleguinhas, tudo foi maravilhoso. Ele elencou ali umas 7 coisinhas ali que marcou o dia dele, isso foi maravilhoso. Olha só, a Patrícia está dizendo que depois me passa uma dica de livros para um menino de 10 anos e menina de 4 anos, pode me mandar lá no meu direct. Tem um livro das virtudes, bem bacana, eu vou te passar só o nome do autor, tá? De 10 anos de idade você já pode comprar esse livro aqui, ó. Ele é um pouco salgadinho, sabe? Mas vale a pena. Você já pode ler com ele. Tem várias histórias maravilhosas. O autor é o William Bennett. Depois eu te passo. Tá aqui, ó. O livro das virtudes, ele vem com 2 volumes, muito bacana, eu já leio para o meu filho, e se seu filho já tem 10 anos, ele já consegue ler. Então tem várias historinhas bacanas, que ele pode estudar virtudes, que ele pode conseguir ali visualizar muitas virtudes, mas algumas historinhas você vai ter que adaptar e contar para ele de uma forma divertida, e eu faço isso para o meu filho, tá bom? Você pode comprar esse livro, que eu acho que ele vai gostar. Se ele já gosta de leitura, então tem várias virtudes lá, ele trata de várias virtudes, tem várias historinhas que você pode contar aí para ele, tá bom? E lembrando, pessoal, para vocês que nós vamos fazer a série, tá? Não esqueçam, tá bom? E agora eu já quero falar para vocês, já vão enviando essa live aqui que agora nós estamos aqui com 15 minutinhos de live, 10 minutinhos aqui, 20 minutinhos. Já vai enviando para um papai e para uma mamãe, para que a gente possa trazer mais pessoas para esse conteúdo. Ontem nós ficamos aqui com uma média aqui de 40 pessoas. Eu tenho da Virtudes Ilustrados, William, que maravilha. Elaine, esse livro é muito bacana, é um livro muito bacana, eu já leio para o meu filho. Claro que nós temos, depois eu vou aqui, eu posso te passar outras indicações de leitura para que você possa fazer com seu filho, para que ele possa já se deliciar aí com a leitura, porque é muito bacana, viu? Então, você que ainda não fez a sua inscrição, vai lá no link da bio, faça a sua inscrição para o nosso evento. Então, ter esse autoconhecimento é saber quem você é, viu, pai e mãe? É saber por que você sente o que você sente. E muitas das vezes, quando você estuda sobre personalidade, eu vou falar sobre isso no nosso evento, é muito bacana, você consegue se perceber em muitas situações, que você poderia agir diferente. E você vai olhar para o seu filho com uma capacidade dilatada. Você vai encontrar, você vai perceber o seu filho e falar assim, meu Deus, agora eu sei por que o meu filho está agindo dessa forma. Isso é ter maturidade. Isso é ter maturidade de uma pessoa que sabe, que tem conhecimento e faz ali, na vida real, tem uma aplicabilidade mesmo, na praticidade. Então saber onde o seu filho, em qual fase que o seu filho está, meu Deus, isso é fantástico. E se você me perguntar assim, Edu, quais são os sintomas aí de um papai, de uma mamãe, de um educador que não tem maturidade? Por exemplo, não saber lidar, limitar, não ter, não saber limitar o tempo de tela do filho, né? Muitas mães me falam assim, nossa, Edu, eu fico com dozinha do meu filho, e isso é falta de maturidade. Porque se você tem dozinha do seu filho hoje, ele vai sofrer lá na frente. Nós falamos isso na live de amanhã. Na live de ontem...
Na live de ontem, né? Na live de amanhã teremos um outro assunto bem bacana. Depois eu vou falar pra vocês aqui. E aí os pais dizem, sabe o que os pais dizem? Os pais que não têm maturidade, quando você percebe, eles dizem assim: o meu filho é um egoísta! O meu filho é um egoísta! E eu olho pra esse pai, talvez porque o filho não divide os brinquedos. Será que o seu filho é realmente egoísta? O seu filho está numa camada, por exemplo, o seu filho pode estar numa camada da personalidade, que é a camada número 3, que ele foi inserido ali no mundo social e talvez ele não tenha ainda, sabe, essa percepção de que precisa dividir os brinquedos. E ele pode até ter um comportamento egoísta, mas ele não é egoísta. Então quando você percebe um pai chamando um filho de egoísta, um pai de 4, um filho de 4, 5 anos de idade, 6 anos, meu filho é egoísta, não, ele não aprendeu. E ele precisa aprender com você. Fábia, eu acho que é Fábia, tem um filho de 2 aninhos e de 8 anos. Eu gostaria de indicações de livros. Pode me mandar lá, viu, abençoada, no meu direct, que eu vou te dar indicações de livros, sim, para que você já possa ir trabalhando aí com o seu de 8 aninhos. Com de 2 aninhos ele ainda está muito pequenininho, você já consegue ler algumas historinhas, mas assim, a partir dos 3, 4 aninhos você vai ser melhor. Ele vai conseguir parar ali para escutar algumas historinhas, mas eu já vou te passar algumas indicações, sim. Então, os pais que são imaturos, eles dizem assim: o meu filho é um ingrato, o meu filho é um ingrato. Será que o seu filho, talvez porque o filho não consegue, talvez, retribuir o amor que você dá para o seu filho, talvez as coisas que você dá para o seu filho, será que o seu filho aprendeu o valor das coisas? Será que ele aprendeu, ela ou ele aprendeu o que está por trás das coisas? Talvez por trás de um objeto que você comprou, de uma viagem que você fez para o seu filho. Eu já faço isso com o meu filho. Até uma viagem que nós fazemos, eu falo: filhão, sabe o quanto papai e mamãe precisou trabalhar para nós estarmos aqui nessa viagem? Nós precisamos valorizar isso aqui, porque papai teve que estudar muito, papai teve que trabalhar bastante. Eu estou ensinando o meu filho a valorizar as coisas o que está por trás das coisas. E o meu filho já tem 5 anos de idade, eu já coloco ele para trabalhar aqui no escritório. E logo ele vai perceber que as coisas não vêm fácil. Quando o papai passa o cartãozinho de crédito lá, nós precisamos trabalhar para que esse dinheirinho esteja lá para cobrir, o cartão de crédito. Muitas vezes os pais dizem, olhem para os filhos, pais imaturos: o meu filho é cheio de manha, é um birrento. Será que ele é só um birrento mesmo? Ou ele não aprendeu a lidar com as coisas da vida, não aprendeu a lidar com as frustrações? É você que precisa ensinar isso. Então, quando você olha, por exemplo, para um filho que ele quer se sentir amado, ele está o tempo inteiro querendo se sentir amado, ele está numa camada da personalidade dos afetos. E quando o pai entende isso, ele sabe que precisa usar a conexão emocional para se conectar ali com os filhos, para que os filhos entendam, para que eles se sintam pertencentes. Você pode se irritar com tudo isso que eu te falei aqui agora, e isso é normal. Eu também sou um ser humano e às vezes eu também me irrito, é claro, isso é normal. O problema, sabe o que é? É o que você vai fazer com essa irritação sua. Se você vai olhar para o seu filho com uma capacidade expandida, com maturidade, entender e compreender que ele está ali em desenvolvimento, que ele está desenvolvendo, a língua tá enrolando aqui, desenvolvendo a personalidade. E aí você consegue, sim, você consegue pegar, sabe, toda essa raiva que às vezes a gente sente, respirar, Então aqui, pessoal, maturidade, quando eu falo em maturidade, você precisa ter conhecimento. Por falar em conhecimento, abençoados, qual que é a diferença aqui de informação? Eu quero que vocês anotem isso aí, tá? Eu quero que depois vocês perguntem aí pros papais e pras mamães aí, qual que é a diferença entre informação, conhecimento e maturidade, ou sabedoria, A gente poderia aqui falar sabedoria ou maturidade, Porque sabedoria é uma forma de ter maturidade. Informação, pessoal, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma informação que a taxa Selic, lá na televisão, que o William Bonner falou lá, que a taxa Selic subiu, 10 pontos percentuais. Isso é uma informação. Para que você vai fazer com essa informação? Se você não sabe o que você vai fazer com essa informação, isso não é conhecimento. Isso não é conhecimento. Então, quando você sabe que esse aumento da taxa Selic, por exemplo, vai ter um impacto no empréstimo que você pode fazer, talvez na prestação da sua casa, isso é conhecimento. Agora, o que você vai fazer com esse conhecimento? Meu Deus,
Agora isso é maturidade, é sabedoria. Você está aprendendo um conhecimento aqui agora, você está aprendendo um conhecimento sobre maturidade, você está aprendendo um pouquinho sobre personalidade, você está aprendendo um pouquinho aqui sobre virtudes. Tudo isso, se você sabe aplicar aí na sua vida prática, isso vai ser conhecimento. Eu posso dizer que você tem conhecimento, mas se você vai aplicar a forma que você vai aplicar isso ou não, aí sim é sabedoria, é você ter maturidade, porque não adianta nada você ter todo esse conhecimento aqui e você perder a paciência lá com o seu filho, você não conseguir ensinar virtudes e valores para ele, porque às vezes você está com raiva, porque o seu filho está ali num momento de birra, por exemplo. Nem sempre, abençoados, a evolução do nosso corpo se compara ali com a evolução da sua mente, com a evolução da sua capacidade de perceber o mundo. Então, por vezes, você olha ali para um ser humano com 50 anos de idade, você, não raras às vezes, você vê ali pensamentos como se fosse de um jovem, de uma criança. E por outro lado, nós conhecemos também jovens, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não tem pergunta. Se tiver pergunta, vocês podem ir fazendo aqui, pode ir fazendo no ponto de interrogação que vocês estão vendo aí na sua live. Aí abaixo aí tem um pontinho de interrogação, você pode clicar lá que nós podemos ali responder ao final dessa live, tá bom? Então, eu percebo que jovens, eu tenho uma filhadinha mesmo que é uma maravilha, que ela tem uma percepção mais madura da vida, mais madura, inclusive que muitos adultos. Eu lembro aqui também de Aristóteles já nos falava assim, sabe o quê? Que nós mesmo, sabe, um jovem de 15, 16 anos, que ele tenha muito conhecimento, nós temos que prestar muita atenção, porque ele não tem ainda uma experiência de vida. E os nossos filhos, eles precisam ter essa experiência, essa capacidade de experienciar a vida, para que eles possam aos poucos ter lá na frente essa maturidade. Não significa que com a idade nós vamos adquirir essa maturidade. Tanto é que vocês conhecem pessoas aí de 50, 60 anos que têm comportamentos de crianças, que têm comportamentos, olha só, a Polly está dizendo aqui, nossa, eu me dou de 0 a 10 anos, muito rápido, como é que ela falou aqui? Não entendi, nossa, eu vou de 0 a 10 muito rápido. Com as manhas, Polly, exatamente, a gente vai mesmo. Mas se você tem a maturidade, uma maturidade expandida, você vai fazer conexão emocional. E eu ensino conexão emocional no nosso evento, que nós vamos ter, depois faz lá a inscrição no nosso link da bio, ou então através do telefone 62 9254 4052, faça a sua inscrição, porque eu ensino você a fazer conexão emocional com as crianças. Porque nesse momento de birra, quando você vai de 0 a 10, pode ser o seu temperamento, mas quando você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peraí, o meu filho está em desenvolvimento, eu preciso ensinar para ele o que ele está sentindo. Talvez você não deu o que ele queria, talvez o seu filho queria um chocolate que você não deu. Sabe o que acontece? O seu filho, ele tem o sistema límbico dele, todos nós temos, mas os filhos, eles ficam presos ali, de uma maneira bem didática aqui para vocês, no andar de baixo do cérebro, tá bom? E isso eu ensino lá na nossa série. Nós vamos aprender um pouco sobre isso para que você possa ter consciência disso, falar, opa, eu preciso me conectar com o meu filho. E ontem eu falava um pouquinho sobre conexão, está na mesma frequência que o meu filho, sabe por quê? Porque você vai conseguir fazer com que a birra seja diminuída aos poucos. O meu filho eu já consigo quase de imediato. Quando o meu filho chega bravo ali, com aquele processo de birra, papai te entende, filhão, e eu vou ensinar isso pra você, tá? Eu vou ensinar isso pra vocês, para que vocês possam se conectar melhor com o seu filho, tá bom? E quando você faz isso é você ter maturidade, mesmo sabendo que você ali está com aquela raiva. Não sei se eu falei pra vocês aqui em lives anteriores, há umas 2 semanas o Dudu me passou tanta raiva, eu não queria ler para o meu filho, e aí eu deixei ele no quarto, Dudu, fiz a oração com ele ali, fiz a oração, eu faço uma oração em português e inglês, e aí eu fiz a oração em português com ele rapidamente, fiz em inglês também, porque eu ensino meu filho inglês. Terminei a oração, desliguei a luz, durma com Deus, meu filho, durma com Deus até amanhã, que os anjinhos ali protejam o seu soninho, e fui saindo. Ele, papai, o senhor está esquecendo de alguma coisinha. Olhou para mim, a leitura, e eu estava ali saindo fumacinha pelos ouvidos. Eu, Edu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, virtudes da temperança. Voltei lá, peguei o livrinho, vamos ler, meu filho, mesmo sem querer, abençoadas e abençoados. Eu fui lá e pratiquei a leitura com ele. Porque se eu, que não consigo lidar com as minhas emoções, como que eu quero ensinar o meu filho a lidar com as próprias emoções dele?
Esses dias eu fui impedido, nós fomos impedidos uma viagem que nós havíamos planejado quase um ano. E a minha esposa está aqui na live, ela pode dizer isso para vocês. Lá na entrada do Uruguai, lá 1 hora do Uruguai, sabe o que eles disseram? Vocês não podem entrar. Sabe por quê? Porque a Alice, a pequena Alice, está sem identidade. Vocês só têm a certidão de nascimento e nós não aceitamos. Eu falei para eles, o que tá ao meu alcance, abençoados? Ele, nada, é só voltar para casa. A fumacinha começou a sair, o Dudu olhou para mim assim, ó. Ele ficou assim uns 5 segundos olhando para mim. E aí sabe o que eu fiz? Meu Deus. Respirei de novo, meu filho, eu preciso ensinar o meu filho. Olhei para o rapaz e falei assim, meu querido, a única coisa que eu posso fazer é processar a Azul, porque ela me mandou até aqui, e ir embora agora, né? Vocês podem deixar a gente aqui num hotel pra gente passar pelo menos um dia descansando, estamos cansados, e a minha esposa aqui já em lágrimas, as fumacinhas saindo aqui pelos ouvidos aqui, olha só, haja maturidade, agora a Laura está fazendo tarefa contando alto. Muito bom, a fumacinha saindo aqui pelos ouvidos, e eu, meu Deus, e agora? E agora? E aí eu falei pro Dudu, Dudu, qual que é a virtude que o papai precisa usar aqui agora? Ele olhou pra mim assim, papai, 2 virtudes. Eu fiquei apaixonado naquele dia. Virtude da temperança, papai, que eu tô vendo que o senhor tá com raiva. Sim, papai. E a virtude da prudência, papai, você precisa escolher entre xingar essa pessoa aqui ou não. O que o senhor vai escolher? Eu vou escolher não xingar, filhão, vamos embora. Então, papai, você usou 2 virtudes e eu achei isso maravilhoso. Ontem o meu filho, eu falei pra ele, filhão, você achou ruim? Porque a gente não conseguiu ir para viagem, ir para o Uruguai. Ele olhou para mim assim, não, papai, eu consegui compreender. Eu sei que num outro momento nós vamos. Eu achei aquilo maravilhoso, sabe? Eu vi que o senhor exerceu a virtude da prudência, né, papai? Foi tão bacana e eu aprendo com o senhor, então por isso que eu não achei ruim, não. Às vezes, a Elaine que tá falando aqui, às vezes eu consigo a leitura antes de dormir, jogo pro pai fazer, porque fico sem condições. Claro, Elaine! Eu também às vezes fico sem condições. E você pode fazer isso, você pode revezar ali com o papai, com a mamãe. Isso também é ter maturidade. Sabe aquele dia que você está mal, aquele dia que você não consegue mesmo? Eu te entendo, porque tem dia que eu estou assim, tá? E eu falo pra mamãe lá, na maioria das vezes eu gosto de fazer isso, porque eu adoro leitura. E a minha esposa, ela faz, ela adora fazer também. Às vezes quando eu estou no plantão, 2 vezes na semana eu estou no plantão, eu preciso dormir fora de casa. E ela faz com tanto prazer. Eu chego em casa e ela, amor, eu li ontem 3 páginas da Bíblia para o meu filho, para o nosso filho. Só que nós lemos 2 livros, né? 2 livros assim, concomitantes. Um é a Bíblia, que nós lemos para ele, e a Bíblia para criança, e o outro nós temos um livrinho lá de contos, bem bacana, de fábulas, que a gente lê para ele, e é maravilhoso. Nós lemos ali 7, 8 páginas para ele por dia, imagina só. Ele já leu, o meu filho com 5 anos de idade já deve ter lido já, junto comigo, é claro, sei lá, mais de 20 livros. Mais de 20 livros facilmente. Só um que eu tenho aqui de 900 páginas, 700 páginas, nós já devemos ter lido, eu junto com ele, umas 200 ou mais. Então, prestem atenção, essa questão de vocês, né, dos papais estarem atentos com relação a isso, é muito importante. Eu conheço pessoas, voltando aqui para o nosso tema, que a gente vai divagando aqui, né, então eu tive que ter muita maturidade para não xingar aquela pessoa ali, meu filho estava aqui me olhando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, não tem perguntas. Então, eu tenho um amigo meu, eu conheço pessoas, não sei se ele está aqui nessa live, é claro que eu não vou falar o nome dele por questões éticas, que ele tem 45 anos de idade, ele já viveu a vida muito, já teve muitas experiências, só que ele teve uma vida muito frustrante com o papai, muita porrada, muita pancada. Hoje ele não tem muita maturidade para cuidar dos filhos. Ele diz para mim assim, Edu, aqui em casa é na porrada mesmo, aqui em casa é na pancada mesmo. Um dia ele vai entender o que ele está fazendo com o filho, não tendo maturidade de educar os filhos na presença, educar o filho através da palavra, educar o filho através do caminho, ensinar as crianças no caminho que se deve andar, praticando também, não somente falando. Ele vai perceber isso no futuro. Aliás, ele já está percebendo isso agora, porque essa criança de 7 anos de idade não respeita ele. O pai fala assim, não faça isso, menino. O pai vira as costas, o menino vai lá e faz. Porque ele não é criado nas virtudes. Ele obedece o pai por causa das porradas, das pancadas, e não porque ele entende que aquilo não pode ser feito. E um pai que tem maturidade, ele consegue sim ensinar a virtude para os filhos. Virtudes, meu Deus, educação sem virtudes é o mesmo
é o mesmo que não existir, né? Educação. Uma educação pautada sem virtudes não é educação. Isso eu falo para vocês com todas as palavras, com todas as letras aqui. É por isso que eu ensino, no nosso método, eu ensino os pais, no momento certo, a educar os filhos nas virtudes. Mas antes disso, ele precisa se conectar com os filhos, ele precisa saber como que o cérebro das crianças funciona, a forma correta de se conectar quando ele tem 5 aninhos, 6, 7, 10 aninhos, é tudo diferente. Com jovens, é uma outra forma de conexão. Então tudo isso eu ensino. Você que ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição. E chamem outras pessoas, tá bom? Virtude da generosidade. O tio Edu vai cobrar, tem 35 pessoas aqui agora neste exato momento. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Hoje o tema tá maravilhoso, né? E daqui a pouquinho eu já vou liberar vocês pro almoço, tá? Então, a nossa série, essa série é importante. Você que não fez, vai lá e faça a sua inscrição, tá bom? Então esse pai que eu falei pra vocês aqui, ele vai sofrer. Aliás, já está sofrendo. Good morning, a Tânia, ela deve estar falando aí de outro país, né? I don't speak English, so I don't speak English very well, right? Estou aprendendo aqui o inglês, ensino inglês pro meu filho também. Tânia, seja bem-vinda, viu? Good morning. Good morning, eu achei que era boa noite, aqui é bom dia. Olha só, minha cabecinha já está aqui entrando em parafusos, né? Então, quanto mais experiências nós temos, né, teoricamente nós deveríamos ter uma compreensão mais expandida da vida, mas não é sempre assim que acontece, né? Eu acabei de dar um exemplo aqui de um amigo meu que na casa dele, ele fala pra mim assim que é na porrada mesmo que ele resolve as coisas, e eu fico muito triste com relação a isso, porque ele sabe das consequências disso, né? Para você que se irrita aí, com seu filho, e xinga, muitas das vezes nós queremos xingar, queremos brigar, nós devemos ter uma compreensão, e você que tem essa compreensão mais expandida, abençoados, você vai conseguir olhar para o seu filho, sabe, porque eu falo aqui que é com a empatia especial. Patrícia está dizendo aqui, o que fazer quando os filhos quer só a mãe ao dormir, trabalho 8 horas por dia, chego em casa bem tarde. Deve-se fazer com os de 0 a 10 anos de idade, e a menina de 4 anos quer atenção o tempo todo. Olha só, Patrícia, eu entendo você trabalha, deve chegar bem cansadinha, não é, abençoada? O de 4 aninhos, eu tenho certeza que ele tem muitos ciúmes, assim como aconteceu com o meu filho. Você precisa fazer conexão emocional com ele, ter conexão emocional com ele. Eu quero que você me manda, Patrícia, essa perguntinha sua, me manda lá no meu direct, que eu vou incluir ela nas lives subsequentes, tá bom? Porque senão a gente não consegue terminar aqui o tema de hoje, tá? Eu tenho algumas coisinhas para falar aqui hoje, você manda lá no meu direct, que eu vou incluir talvez no tema de amanhã. Na semana que vem nós temos ali uma semana inteira de lives, de segunda a sexta-feira. Eu vou incluir esse tópico aí em uma dessas nossas lives, para que eu possa esclarecer para você. Combinado, abençoada? Então tá certo. Vamos voltar aqui. Então é extremamente importante você ajudar os filhos nesse sentido. Então, eu me irrito? É claro que eu me irrito. É claro que sim, eu me irrito. E quando eu olho lá para o meu filho, uma questão X ali que eu estou resolvendo com ele, que ele está com raiva ali, eu preciso segurar essas emoções. Então, quando você decide, todos aqui que estão me escutando, decide agir exatamente na contramão da sua raiva, talvez da sua tristeza, você não está agindo como um animal. E quando você age exatamente como os seus desejos, a sua raiva, você está agindo como um animal. Infelizmente, eu preciso dizer isso para você. Então, quando você consegue conter essa raiva, isso é ter maturidade de uma pessoa que tem conhecimento e coloca em prática. Não é somente ter conhecimento. É por isso que eu ensino também, por exemplo, você ter constância na vida. No nosso curso fechado, eu ensino ter constância, porque não adianta nada você ter conhecimento e não ter aplicabilidade, né? Na vida prática mesmo. Então, quando você tem esse conhecimento e consegue aplicar, isso é muito importante. Eu tenho certeza que você vai ficar com raiva, eu fico com raiva também, claro que sim. Então, assim, esse entendimento, essa complexidade com relação à evolução dos nossos filhos, com relação ao nosso próprio entendimento, passa pelo amadurecimento. Aquilo que eu falei para vocês lá no início, quando eu fiz a pergunta para vocês. E aí, abençoados, qual a idade que vocês me dão? Vocês uns falaram 35, né? Essa eu vou dar, inclusive, até uma
uma dica para ela de 20 minutos, depois você me manda lá no direct, viu? Gostei demais, você falou que eu tinha 35 anos de idade. Outras pessoas falaram 40, 45. Eu achei muito bacana isso, que vocês conseguem perceber pelo meu estereótipo. Mas se eu falar para vocês qual é a minha capacidade de entender o mundo, vocês não vão saber. Vocês precisam vivenciar comigo, experienciar comigo. Então tudo isso vocês estão aprendendo aqui, você sabe onde você está aqui agora neste exato momento. Como conseguir, olha só, como conseguir o celular com uma criança, porque quando eu digo não para ele, ele chora, e às vezes fico sem paciência. Olha só, Yara, eu falei sobre isso ontem na live de ontem. Você precisa fazer conexão. Eu não sei qual que é a idade do seu filho, mas você precisa ter essa consciência que eu estou ensinando aqui para você hoje, é ter maturidade e fazer conexão com o seu filho, e você precisa ir tirando aos poucos, tá bom? Sabe por quê? Porque quando você cria o seu filho com essa ideia pautada somente na hiperestimulação das telas, você está ensinando o seu filho somente que a vida é somente prazer, e a vida não é somente prazer, tá bom? Eu vou falar em lives subsequentes, eu vou voltar a falar sobre esse tema. Eu falei na live de ontem muito sobre esse assunto, tá bom? Muito. E eu ensino, se inscreva na série que eu vou ensinar sobre isso, vou ensinar você a fazer conexão emocional com o seu filho, para que você possa limitar o tempo de tela do seu filho, porque ele vai dar birras mesmo, viu? Isso é normal, e quando você consegue se conectar com o filho, você consegue ensinar isso. Então, entender uma criança, a complexidade, a capacidade que a criança ainda não tem, isso é ter maturidade. O seu filho ainda não tem uma capacidade expandida da vida. E eu quero te dizer aqui agora, tá? Eu quero te dizer aqui agora, já envie para uma mamãe, para um papai agora, pra gente chegar aqui, pelo menos 50 pessoas aqui, tá bom? Nessa live de hoje, generosidade intelectual. Então olha que interessante, pessoal. Na medida que nós vamos aqui amadurecendo, né, percebendo, nós vamos conseguindo, sabe o quê? Nós vamos conseguindo perceber que a educação dos nossos filhos... Eu quero que você diga aqui sim ou não, tá? Eu quero que você diga se sim ou não. Quando nós vamos amadurecendo de acordo com a nossa capacidade de ver o mundo, de ver os filhos, sendo maduros mesmo na educação dos nossos filhos, nós conseguimos perceber que existem muito mais momentos ruins, momentos com dificuldade. Quando eu falo ruins, entenda, momentos de dificuldade, como birras, consumismo, teimosia. A abençoada falou agora há pouco aqui que não consegue lidar com a criança quando ela tira o celular da criança, a criança começa a entrar no processo de birra. Perceba só você, na educação dos nossos filhos é muito mais momentos difíceis, a percepção errada do seu filho. Aliás, só sobre percepção nós poderíamos fazer uma live aqui de 2, 3 horas, só sobre percepção. Eu não vou nem tocar nesse assunto aqui que não dá tempo. O seu filho, você fala X e o seu filho entende Y. E aí você fala, meu Deus do céu, será que eu estou falando grego para o meu filho? Não, é porque o seu filho não tem uma percepção muito pouco dilatada sobre a vida, pouquíssima, aliás. Então eu vejo pessoas, pessoal, eu vejo pessoas assim, meu Deus, que pensam que educação de filhos é só momentos bons e é só momentos mais difíceis. Os momentos que nós temos com os nossos filhos são momentos de birra, momentos de consumismos, principalmente nos primeiros anos de vida, meu Deus. É uma fase onde nós enfrentamos muita dificuldade. Se você não tem maturidade, meu Deus, é muito difícil. Eu quero que você preste atenção agora neste exato momento. Nós como indivíduos, os seus filhos como indivíduos que estão agora aprendendo sobre a vida, aprendendo a lidar com as emoções. Nós temos mais de 100 bilhões de neurônios aqui. Nós estamos o tempo inteiro fazendo conexão. Você está ensinando os seus filhos a fazerem conexões ali, talvez de uma criança que não vai ter lá no futuro uma capacidade emocional, ou talvez de uma criança que pode ter a possibilidade de ter uma capacidade emocional, desde que você coloque em prática tudo que vocês estão aprendendo nessa semana, na próxima semana, que vocês irão aprender na nossa série. Coloque em prática que lá na frente os seus filhos vão sim olhar para vocês e falar, obrigado, mamães e papais, obrigado, porque se hoje eu consigo lidar com as dificuldades da vida, foi porque você um dia me ensinou, foi porque um dia você investiu parte do seu tempo lá com o Edu, lendo talvez o livro do Edu, fazendo um curso junto com o Edu. Isso vai ser muito importante. Se você tem maturidade, você vai conseguir lidar com essas relações, com relação às emoções dos filhos, ensinar os filhos com relação a tudo isso que eu estou ensinando aqui. A única coisa que uma criança quer, quando eu olho para uma criança, a única coisa que eles querem é que os desejos sejam atendidos. Uma mãe acabou de falar aqui, Edu, eu tenho muita dificuldade de... Olha só o que ela está falando. Vou ter que sair para ir para a escola.
ir buscar minha filha na escola. Tá bom, Polly, vai com Deus, viu, abençoada? Vai com Deus. Dá um abraço na sua filha, por mim, tá bom? Fala que o Edu que mandou esse abraço aqui. Amanhã nós estaremos aqui de novo às 10h15 da manhã, viu? Então a única coisa que uma criança quer é ter os seus desejos atendidos. Então quando você olha para uma mãe, para um papai, sabe? Não sei se você... eu quero fazer um desafio aqui para vocês. Às vezes eu olho para uma grávida, para um papai que de primeira viagem, sabe? Feliz, e soltando foguetes. A mamãe toda feliz. E é tão bacana, né? Quando a gente descobre que nós estamos grávidos. Eu lembro quando meu filho, Luiz Eduardo, nós descobrimos que teríamos um bebê. Meu Deus, quanta felicidade. É por isso que eu fui me preparar. Eu fui buscar uma educação para que eu pudesse dar uma educação condizente para o meu filho na palavra de Deus, uma educação pautada em virtudes, e não foi fácil. E aí você olha para uma grávida e pensa assim, será que ela tem maturidade? Será que ela sabe dos desafios que ela vai enfrentar? Muitos não. 90% não sabe, viu, abençoados? Não sabe dos desafios que vão enfrentar. E nos primeiros desafios, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Eles desistem. Eu conheço muitas mães que desistiram de educar os seus filhos. Eu conheço muitos pais que não têm vontade de educar os seus filhos. Sabe por quê? Eles não foram educados para isso. E hoje nós temos que se educar para educar os filhos. Nós precisamos, sim, de educação, de qualidade para educar os filhos. Porque ontem, anos atrás, décadas atrás, os nossos vovós, os vovôs até educavam os filhos com base somente nos instintos. Hoje não, porque a informação está aí, informação de má qualidade, os filhos estão imersos nesse mundo virtual. Você precisa, sabe o que? Você precisa se educar para educar os seus filhos. É por isso que nós estamos fazendo essa série de lives, para que você possa ajudar os seus filhos. Nós temos aqui 3 perguntinhas aqui já na interrogação aqui, e eu já estou concluindo aqui para responder essas perguntas. Eu tenho certeza que a dúvida de alguém pode ser a sua dúvida, fica até o final. Então, pais maduros nem sempre abençoados, olham para os filhos adolescentes e falam que eles são aborrecentes. Sabe por quê? Porque um adolescente, eles estão passando por um período muito crítico. Inclusive, vou fazer uma live com uma mulher abençoada sobre comunicação com os adolescentes. É uma fase extremamente complicada, porque a psicologia nos ensina que é um segundo nascimento. Então não é fácil, muitas das vezes não é aborrecência, porque esse filho, talvez, esse jovem não aprendeu a lidar com as situações difíceis da vida. Quando ele olha para o mundo, meu Deus, muitas coisas que faziam sentido lá atrás, agora ele não é criança, mas também não é um adulto, ele fica perdido. Depois a gente pode falar um pouquinho disso também em lives subsequentes, tá bom? Então, os adolescentes, eles começam a amadurecer ali o córtex pré-frontal, e quando a mamãe e o papai sabem disso, isso é maravilhoso, porque você consegue fazer conexão com os filhos. Isso também é ter maturidade. Então o que você precisa ter nesse exato momento de um jovem, você que é papai e mamãe de uma pré-adolescente, de um adolescente, é estar conectado com os filhos. Abençoado e abençoada, se você tem maturidade de uma mãe que busca conhecimento e sabe que os jovens são muito mais propensos, por exemplo, aos vícios das telas, você vai facilmente não, você vai ter dificuldade, mas você vai exigir respeito do seu filho. Você vai exigir que ele não entre para dentro do quarto dele com a tela, com a televisão ligada. Não, é lugar de dormir. Você vai exigir isso para ele. Você vai saber se conectar com o seu filho. Olha só, a Elaine diz aqui, ó: hoje, sabendo da pele dos frutos não muito bons da educação dos meus pais, porém os amo, quero investir na educação emocional dos meus filhos para poupá-los de sintomas como os meus. Elaine, que maravilha, Elaine, que você entendeu isso. Olha só o que a Elaine disse aqui. Hoje, sabendo dos maus bocados que eu passei lá atrás. E olha só que bonito que ela falou. Eu os amo. Eu amo os meus pais. E eu sei que eles não fizeram por maldade. Sabe por quê, Elaine? Você pode ter sido vítima de outras vítimas. É por isso que você já perdoou seu papai seu papai e sua mamãe. Muitas pessoas ficam vitimistas no seu caso. Eu tive uma educação ruim e começa a se vitimizar. O seu caso é diferente. Você canalizou o que você pode aproveitar na educação dos seus filhos e você está buscando conhecimento. É isso que eu fiz. Sabe por quê? Eu vivi num ambiente extremamente tóxico. Eu vivi num ambiente extremamente hostil. O meu pai, às vezes, queria tocar fogo dentro de casa. E eu amo de paixão meu pai. Agora há pouco eu estava falando com ele. Sou apaixonado no meu pai. E meu pai dizia para mim assim: filho,
Ele disse para mim agora há pouco, eu nunca soube o que foi amor, meu filho. Eu só entreguei para vocês aquilo que eu tinha. Eu entendi e eu entendo, jamais vou me vitimizar por causa disso, porque eu sei que meu pai me entregou aquilo, somente aquilo que ele tinha. Elaine, seu pai e a sua mãe somente entregou aquilo que ele tinha. Então que bom que você vê isso, que você ama o seu pai e a sua mamãe, e que você está buscando ferramentas, conhecimentos, para que você possa aplicar aí na sua vida prática, ensinando aquilo que você aprendeu de bom e canalizando aquelas coisas que você aprendeu de ruim, não repetindo com o seu filho. Isso é maravilhoso. E uma criança, quando a gente olha por uma criança criada, quando eu cobro, por exemplo, meu filho já cobro virtudes para ele. Ele já tem alguns comportamentos virtuosos, mas ele não faz sozinho. Eu preciso estar o tempo inteiro ali lembrando o meu filho. Esses dias ele falou para mim assim, papai, esses dias eu exerci a virtude da temperança. Eu fiquei com vontade de dar uma canetada numa criança, eu achei aquilo incrível. Porque vez ou outra ele faz e pratica a virtude sozinho, mas nem sempre, às vezes ele volta a estaca zero, é uma criança. Ele está na camada da personalidade ligada aos afetos, ele quer se sentir amado, ele quer se sentir protegido, e eu sei qual virtude ensinar para o meu filho. E é isso que eu vou ensinar para vocês também na nossa série, então, tá bom? Se você não fez a sua inscrição, faça e chame outras pessoas, porque outras pessoas dependem de você. Marque outras pessoas aqui no nosso canal e fala, tá tendo uma série de lives essa semana e a próxima, porque outras pessoas dependem de você. Forte, nossos pais nos deram aquilo que eles tinham. Exatamente, Josiane. Os nossos pais só nos deram aquilo que eles estavam ao alcance dele. Muitas vezes nós ficamos vitimistas. O nosso evento, o evento que eu faço de forma presencial, meu Deus, quantos filhos traumatizados, quantos filhos que não liberaram perdão para os pais, para as mães, e que estão ali vivendo a vida amargurados, fazendo a mesma coisa com os filhos, e lá eles liberam esse perdão e é maravilhoso. Tá? Se você tiver a oportunidade, vá no evento presencial meu, o dia que estiver na sua cidade, a gente vai para São Paulo, Fortaleza, mas por enquanto vamos nos ater aqui ao nosso evento online, tá bom? Então, para acessarmos o coração de nossos filhos, precisamos também conhecer a linguagem de amor deles. Isso também é maturidade. Cleide, parabéns, tem até um livro muito bacana, As 5 Linguagens do Amor, que é fantástico. O meu filho mesmo adora um abraço, adora uma conexão, sabe? Uma proximidade comigo. E nós temos aqui mais 6 minutinhos de live. Deixa eu correr aqui para que eu não fique aqui devendo para vocês conteúdo igual ontem. Então nós temos que ensinar as nossas crianças com base em virtudes. Quais são as virtudes que você ensina aí na sua casa? Quais são as virtudes? Já parou para pensar nisso, pai e mãe? Você exerce, mas quais são essas virtudes? Isso eu vou ensinar para vocês no nosso evento. Deixa eu ver quais perguntas tem aqui para eu responder. Indica os vídeos para crianças assistirem? Sim, claro, pode assistir. Viu? Como agir com crianças que não querem estudar de 3 anos de idade. Siniara abençoada, olha só que bacana. Como agir com crianças 3 anos de idade. Deixa eu te falar uma coisa, 3 anos de idade, a sua filha ou o seu filho, ele está numa camada da personalidade, ele está sendo inserido ali no mundo social. É uma camada difícil, é o primeiro grande sofrimento de um ser humano. E por se tratar de um primeiro grande sofrimento de um ser humano, muitas das vezes ela foi inserida ali, por exemplo, no meio social e já foi colocada na escolinha. Ela não vai querer mesmo não, abençoada. E é você, através da sua conexão emocional, não obrigando essa criança a estudar, mas mostrando para ela que é gostoso. Filhona, sabe que eu vou te dar um exemplo aqui do meu filho novamente. O meu filho odiava tomar banhos. Sabe o que eu fiz? Eu me fantasiava e eu cantava uma musiquinha pro meu filho. Eu cantava uma musiquinha em inglês para ele. Eu cantava para ele assim: I have a neck, I have a nose, I have a teeth. Eu tenho um nariz, eu tenho um pescoço, brincando com ele, que ele falava inglês muito bacana, ele adorava essa musiquinha. Aí eu pegava um pedacinho, uma tampa de panela e ia pra dentro lá do banheiro cantando com ele. Hoje ele tem 5 anos de idade, até hoje ele lembra. E até hoje quando nós vamos tomar banho, ele fala: papai, vamos cantar aquela musiquinha? Eu criei uma memória emocional. Olha só, a Pri tá falando, você vem pro Rio de Janeiro. Sim, nós vamos pro Rio de Janeiro, mas acho que o evento lá de São Paulo você consegue ir, viu, Pri? Lá em Alphaville, nós fazemos evento lá em Alphaville. Se inscreve pro evento online. Tá bom? Se inscreve para o evento online, vai ser muito importante. Então, abençoada, você que me fez essa pergunta, é extremamente importante que você faça a conexão emocional com o seu bebê. 3 anos de idade, repito, ele está entrando numa camada da personalidade
social. Ela está sendo inserida ali no meio social e ela está muito assustada. E é o primeiro grande trauma de um ser humano. É o primeiro grande trauma quando a criança... Imagina só, a criança até pouco tempo, ela estava ali dentro da sua casa, a criança até pouco tempo, ela tinha todos os brinquedos ali para ela, até pouco tempo só tinha a mamãe ali para ela, até pouco tempo ela não precisava dividir nada. E aí você insere essa criança lá no meio social, na escola. E ela é obrigada talvez a estudar, a fazer as tarefinhas. É claro que ela vai bater de frente com você. Ela não sabe o que é isso. Então, através da conexão emocional, você vai entrar na mesma sintonia que ela, e eu vou ensinar isso na série, tá bom? Na série que nós vamos começar a partir, sem ser na semana que vem, na outra. E é uma série fechada, viu? Só quem fez a inscrição vai participar, porque é uma plataforma fechada, então não esqueçam. Eu quero aqui já encerrar, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Para acessarmos o coração dos nossos filhos, já respondi essa pergunta. Se vocês tiverem mais perguntinhas, pode me mandar, tá bom? Vocês gostaram desse fundo musical aqui? Me leva de volta para casa. Essa música é linda, maravilhosa. E eu quero realmente acessar o coração de vocês, de papais, das mamães. Eu quero que vocês, eu sei que tem a maioria que é mamãe, eu quero que vocês acessem o coração do papai, dos pais que estão um pouco ausentes aí na educação dos filhos. Sabe, porque muitos pais acham que só prover a casa de bens materiais, de comida é necessário. Não, é importante, é muito importante, mas a presença do papai é extremamente importante, viu, pais? Mamães, eu dependo de vocês. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração de pais desconectados com os filhos. Até amanhã, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa aula maravilhosa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Aqui temos mais 2 minutinhos, não tem perguntas, então, tchau!